Bom dia, então hoje a gente vai trabalhar um verso do capítulo 5, que é o verso 14, assim, de forma primária, e de forma secundária vamos trabalhar um segundo verso, também do mesmo capítulo 5, que é o verso 8. E o tema que eu vou tentar trabalhar nesses dois versos é o tema da liberdade de ação e da teoria do karma. Hoje a gente vai usar a tradução de Bhaktivinoda Swami Prabhupada. Então, aqui está o verso, eu vou lê-lo. O espírito corporificado, senhor da cidade de seu corpo, não cria atividades nem induz as pessoas a agir, nem cria os frutos da ação. Tudo isso é designado pelos moldes da natureza material. Então esse verso, como alguns outros da Bhagavad Gita, ele representa um certo desafio em termos de boa compreensão. Aqui por duas razões específicas. Primeira referência a essa ideia de que o espírito corporificado, ou seja, nós mesmos, o eu individual, não cria atividades. Então aqui a gente tem aparentemente a ideia de que nós não agimos, né? O que vai de encontro à ideia consensual de que nós, seres humanos, temos liberdade de ação, ou seja, nós somos os autores da nossa ação. E não só do ponto de vista consensual isso representa um problema, mas também do ponto de vista da tradição indiana em geral e da Bhagavad Gita em específico. Por exemplo, a própria ideia da teoria do karma pressupõe que nós, seres humanos, somos os autores das nossas ações. Por isso que nós somos recompensados, punidos por ela. Também dentro, mais especificamente da Bhagavad Gita, a gente encontra dentro da própria ideia da prática de yoga, essa noção sendo pressuposta de que nós somos livres. Por exemplo, um aspecto central dentro de Karma Yoga e Bhakti Yoga, que são dois caminhos do yoga que são defendidos e colocados na Bhagavad Gita, é que nós seres humanos, para nos unirmos em yoga com o divino, nós devemos, entre outras coisas, oferecer, né, nossas ações, oferecer itens, em última instância oferecer a nossa própria vida ao divino. Mas para que isso funcione dentro desse processo espiritual, é necessário que o indivíduo efetivamente ele ofereça, ou seja, que esse ato de oferecimento seja um ato dele, ok? E finalmente, mesmo dentro da própria evolução do diálogo, como a gente sabe, o Bhagavad Gita é um diálogo entre Arjuna de um lado e Krishna do outro, mesmo dentro da evolução desse diálogo, a ideia de liberdade de ação e a ideia de livre-arbítrio é reforçada de uma maneira extremamente forte. Por exemplo, no capítulo 2, Arjuna deliberadamente ele aceita Krishna como seu mestre espiritual. E lá no finalzinho, no capítulo 18, após Krishna ter instruído Arjuna enquanto discípulo sobre vários e vários tópicos, ele diz a Arjuna o seguinte: olha, depois de eu ter instruído você sobre todos esses temas, agora você faça o que você desejar. Então a gente aí tem uma afirmação forte, eu diria, da liberdade que nós seres humanos temos. Nós somos livres para agir conforme nós desejamos e nós efetivamente agimos de acordo com esse nosso desejo. Então aparentemente, esse verso vai de encontro a essa ideia. E também a segunda parte que está em vermelho, de que o espírito corporificado não cria as atividades, também não cria os frutos de suas atividades. Então, mais uma vez, a ideia da teoria do karma é que nós somos responsáveis pelas ações que nós executamos. E, em última instância, os resultados, as consequências das nossas ações são causadas por nós, sejam elas boas ou ruins. Então, essa segunda parte do verso parece também ir de encontro a essa ideia. Então, o que eu vou tentar mostrar aqui é que nós podemos conciliar esse verso com toda essa ideia de liberdade de ação, de teoria do karma, etc. Na verdade, trata-se de uma aparente contradição, um paradoxo. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é resolver esse paradoxo. Ou, falando de outra forma, tentar jogar um pouco de luz, né, nesse verso para que nós possamos compreendê-lo melhor. O segundo verso, que eu vou analisar talvez de forma periférica, eu diria, é esse verso 8 do mesmo capítulo 5. Eu vou lê-lo agora. Embora ocupado em ver, ouvir, tocar, cheirar, comer, locomover-se, dormir, respirar, quem tem consciência divina sempre sabe dentro de si que, na verdade, não faz absolutamente nada. Então, mais uma vez, a gente tem aqui sendo passada essa ideia, né, que vai de encontro tanto ao senso comum quanto a vários aspectos da filosofia indiana e da Bhagavad Gita também, de que o eu individual ele não age. E esse verso coloca a coisa talvez de uma forma mais forte, mais dramática. É dito que o eu individual não faz absolutamente nada. Então vamos ver como é que a gente pode entender melhor esses dois versos.
Antes de começar a análise propriamente dita, eu acho que é útil, né, fazer um pequeno adendo acerca da tradução que a gente está usando. Vocês que estudam a Bhagavad Gita podem se deparar eventualmente com esse verso sendo traduzido de uma maneira consideravelmente diferente, como essa tradução que está aí no slide, dada por Hridayananda Goswami, que eu vou ler agora. O Senhor não cria nem meios de ação, nem ações para as pessoas, nem seus laços ao fruto da ação. Prevalece a própria natureza de cada um. Então aqui é a tradução para o mesmo verso, aquele primeiro verso que a gente viu, o verso 14. Então, existem vários pontos de diferença, pelo menos alguns pontos. Eu vou comentar aqui apenas um, que talvez seja o mais forte, o mais significativo. É que aqui Goswami está traduzindo Prabhu, né, que é a palavra que aparece no sânscrito, como o Senhor. E na verdade essa talvez seja a tradução mais trivial, mais imediata. Prabhu em geral significa Senhor. Só que na tradução que a gente viu inicialmente de Prabhupada, a mesma palavra Prabhu é traduzida como a alma corporificada, ou seja, o Senhor da cidade de seu corpo. Então, por quê? Por que Prabhu é traduzido não como Senhor, mas como alma corporificada? Bom, a razão para isso, na verdade, está no verso anterior a esse verso 14, o verso 13 do mesmo capítulo 5, onde esse eu individual é chamado de o Senhor da cidade de Nove Corpos. Na verdade, o verso anterior faz referência ao corpo material como sendo a cidade de 9 portões. 9 portões, perdão. Então, cada portão aí corresponderia a um orifício do corpo humano. Então, como esse verso anterior faz referência ao corpo como sendo a cidade de 9 portões, e em geral a alma individual é chamada de o Senhor dessa cidade de 9 portões, como o verso sequente, o verso 14 que a gente está analisando, faz referência à palavra Prabhu, então é natural que esse Prabhu seja interpretado não como o Senhor Supremo, mas como o Senhor da cidade de 9 portões. Então, na verdade, é uma tradução bem comum. O grande teólogo Vaishnava Baladeva Vidyabhushana do século XVIII traduziu esse verso dessa forma. E mesmo traduções contemporâneas, como a tradução de Tamar Theodore, publicada pela Ashgate, traduz mais ou menos dessa forma, Prabhu como sendo alma individual. Então a gente tem aqui, na verdade, duas maneiras diferentes de traduzir o mesmo verso. Ok, então dito isso, vamos ver como é que a gente pode entender ou conciliar, né, esse verso com a Bhagavad Gita de uma forma mais geral, né, salvando essa ideia de liberdade de ação e também a questão da teoria do karma. Então, eu vou tentar apontar aqui não são 3 soluções, mas 3 maneiras que nós poderíamos ver esse verso 14 e também o verso 8, de forma a conciliá-los com essa ideia de liberdade de ação e também com toda a questão da teoria do karma. Então aqui está a primeira, tá bom? Na verdade é uma solução que é dada pelo próprio Itamar Theodore, que eu acabei de mencionar, no seu comentário a esse verso. E ele se refere especificamente a essa segunda parte do verso 14, né, que está em vermelho, que estava em vermelho na nossa primeira transparência e que eu coloquei aqui mais uma vez. Então aqui a gente tem o mesmo verso 14, só para a gente lembrar. Então, relembrando, né, o ponto problemático desse verso é que ele parece apontar para o fato de que não somos nós, almas individuais, que criamos os resultados das nossas ações, né? O que vai de conta a teoria do karma, supostamente. Então Itamar Theodore, ele nos dá a seguinte situação, ele pede para a gente imaginar a seguinte situação: um indivíduo que cometeu um crime, ok? E ele acaba na cadeia. Então a gente pode perguntar quem o colocou na cadeia. Quem é a entidade, a pessoa responsável por colocá-lo na cadeia? Então a gente tem aí no mínimo 3 respostas. A primeira seria ele mesmo, porque o fato dele estar na cadeia é uma consequência das suas próprias ações. A segunda resposta é que quem o colocou na cadeia foram os policiais, né? Foram os agentes policiais que efetivamente o agarraram e o colocaram na cadeia. E a terceira resposta é que quem o colocou na cadeia foi o juiz que deu a sentença. Então, ambas as respostas estariam corretas. Na verdade, elas se complementariam mutuamente. Né? Se eu digo que foi o ladrão que o colocou na cadeia, está correto. Se eu digo que foi o juiz, está correto. Se eu digo que foram os policiais, está correto também. Então, fazendo uma analogia, comparando essa analogia com a ideia, com, na verdade, uma versão teísta da teoria do karma, a gente teria que o juiz seria o Senhor Supremo. Né? Seria
o responsável por gerenciar, digamos assim, ou se certificar que a teoria do karma realmente funciona, que ela é colocada em prática. Os policiais seriam a natureza material, né? Seriam todos os aspectos do mundo que supostamente fazem com que essa teoria do karma funcione. E o ladrão seríamos nós, né? A alma individual. Então, nesse sentido, o que esse verso está fazendo é enfatizando desses 3 pontos. Ele está dizendo que é o policial que coloca o indivíduo na cadeia, né? Seria a natureza material que seria responsável pelos frutos da ação, né? Agora, mais uma vez, é um prisma dentre 3 prismas possíveis. O fato de ser enfatizado aqui em um não significa que os outros 2 estejam incorretos. Então, essa é uma maneira da gente ver esse verso como estando, na verdade, de acordo com toda a ideia da teoria do karma. Desculpa. Uma segunda maneira, talvez um pouquinho mais refinada, né? Pelo menos uma visão que tenta englobar de uma forma mais geral o contexto no qual esse verso aparece. Essa daqui, na qual nós faríamos referência ao verso que vem depois do verso 8, o verso 9. Na verdade, o verso 8 e o verso 9, muitas vezes eles são traduzidos em conjunto. Então, quando a gente olha esses 2 versos em conjunto, a gente pode entender um pouquinho mais, ou um pouquinho melhor, sobre o que eles estão falando. Então eu vou ler aqui os 2 versos juntos, tá bom? Embora ocupado em ver, ouvir, tocar, cheirar, comer, locomover-se, dormir e respirar, quem tem consciência divina sempre sabe dentro de si que, na verdade, não faz absolutamente nada. Porque enquanto fala, evacua, recebe, ou abre, ou fecha os olhos, ele sempre sabe que só os sentidos materiais estão ocupados com seus objetos, ao passo que ele é distinto de tudo. Então, o que esse conjunto de versos, mais especificamente o verso 9, nos passam, é a ideia de que, em um sentido mais direto, não somos nós que agimos, não é a alma individual. Porque, na verdade, a Bhagavad Gita ela defende uma ontologia relativamente dualista, não é estritamente dualista, mas uma ontologia no qual, de um lado, você tem os objetos materiais, você tem o próprio corpo material, e do outro lado você tem seres individuais que na verdade são espirituais, seríamos nós. De alguma forma as 2 coisas se interagem, né? Nós estamos em um certo sentido dentro de um corpo material e através desse corpo material nós agimos. Só que nós não entramos em contato direto, né, com os objetos materiais. Né? Eu estou segurando esse objetozinho aqui, mas de fato não sou eu que estou segurando, não sou eu que estou movendo, na verdade é o meu corpo. Então eu não entro em contato direto. Então a ideia que esse verso, aparentemente, pelo menos é uma maneira de vê-lo, nos passa, quando ele fala que, na verdade, né, o eu não faz absolutamente nada, é que de uma maneira direta o eu não faz absolutamente nada. Né? Quem faz isso é o corpo material. E essa ideia ela pode ser, talvez, vista um pouquinho melhor. A gente imagina assim a situação, um indivíduo que encomenda um crime, digamos, a um assassino profissional. Né? Então ele paga o assassino profissional para cometer um crime, matar uma pessoa, digamos. Então o contratante, ele efetivamente não matou ninguém. Né? No sentido, ele não matou ninguém, ele não apertou o gatilho. Quem matou foi o assassino. No entanto, em outro sentido, ele matou sim, porque foi ele que engatilhou todo o processo que resultou na morte da pessoa. Então o mandante seríamos nós, a alma individual, e o assassino seria o corpo material. Então é o corpo material que age diretamente. No entanto, isso não significa que nós não agimos. Nós agimos sim, de maneira indireta, digamos assim. Então, mais uma vez, a gente tem aqui uma conciliação com a ideia da liberdade de ação. E por fim, é a terceira maneira que eu vou ilustrar aqui, é fazer referência a esse primeiro caminho do yoga que é mostrado em detalhes, digamos assim, na Bhagavad Gita, que é o Karma Yoga. Karma significa ação, yoga seria um processo através do qual o indivíduo entraria em união, em comunhão, através do qual o indivíduo entraria em união, em comunhão com o divino. Então todo esse capítulo 5, de forma majoritária, e também o capítulo 4, 3 e boa parte do capítulo 2, tratam de Karma Yoga. Então, existem várias nuances, não é? Mas um aspecto fundamental do Karma Yoga é que o indivíduo que age em Karma Yoga,
ele, apesar de agir, não cria reação para si. Então você tem aquela famosa ideia do samsara, né, o ciclo de nascimentos e mortes, e porque nós reencarnamos, porque nós, ao morrermos, assumimos um novo corpo, porque nós temos reações de ações cometidas nessa vida para serem pagas, digamos assim, ou recebidas. Né? Então a ideia básica é de que nós só voltamos nesse mundo porque nós temos algo a receber, seja bom ou ruim. Nós temos que, então, seria a lei do karma sendo colocada em movimento, trabalhando. Mas a ideia do Karma Yoga é o indivíduo agir, ele age, ele realiza uma ação, só que essa ação, por conta da consciência na qual ela é realizada, ela não gera uma reação. Então, em um sentido, o indivíduo ele não está agindo. Porque aqui a gente pode entender a ideia de ação, a ideia de karma, como estando dentro desse contexto maior da teoria do karma. Então, agir significa o quê? Você cometer uma ação e gerar uma reação. Mas o indivíduo que é um karma yogi avançado, digamos assim, ele, apesar do fato de agir, não gera essa reação. Então, em um sentido, é como se ele não agisse. Isso é mostrado de maneira bem clara, interessante, nesse verso 13 que nós vimos agora há pouco. Né, quando a gente presta atenção a essa primeira linha dele, né, onde é feita referência ao fato de o indivíduo renunciar mentalmente às suas ações. Esse é todo, digamos, o segredo do Karma Yoga. A ideia é que o apego ou o desejo dos frutos da ação seria a cola que nos une a esse mundo. Então o Karma Yogi, ele renunciaria mentalmente, não externamente, não fisicamente, ele renunciaria mentalmente às suas ações. E fazendo isso, é como se ele não agisse, é como se ele não trabalhasse. Esse outro verso do mesmo capítulo 10 ilustra essa mesma ideia, talvez de uma maneira um pouquinho mais clara. Eu vou ler. Aquele que executa seu dever sem apego, entregando os resultados ao Senhor Supremo, não é afetado pela ação pecaminosa, assim como a folha de lótus não é tocada pela água. Então você tem essa situação, essa ideia de que a folha de lótus, a flor de lótus ela é de alguma forma pura, porque a água ela não entra diretamente em contato com ela. Então aqui é feita referência ao fato de que o Karma Yogi, né, por ele executar suas ações dessa maneira específica, sem apego, né, e oferecendo tudo ao Supremo, ele não é tocado por essa ação, no sentido de que essa ação não gera uma reação. Então é nesse sentido que nós poderíamos também entender a ideia desse verso 14, de que o indivíduo não cria atividades, no sentido de que ele não cria atividade ou ação no seu sentido pleno, ou seja, ação juntamente com reação. Bom, é isso. Espero ter sido útil. Tchau.